Muito bem, e hoje nós vamos dar início então à série de estudos sobre profecia. E a primeira pergunta que podemos fazer para o pastor: como sabemos que estamos vivendo nos últimos dias? A mensagem que o pastor trouxe hoje falava sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então essa pergunta, ela está em concordância com a mensagem que o pastor trouxe. Como sabemos que estamos vivendo nos últimos dias? Há diversas razões. Alguns abandonaram a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais como os ensinos da ciência cristã, das testemunhas de Jeová, do espiritismo, dos mormons, da teosofia, do círculo esotérico da comunhão do pensamento, a dos adventistas do sétimo dia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Tem havido uma grande apostasia com a negação das doutrinas principais da Igreja, substituídas pela teoria da evolução e do culto ao homem. E temos aqui mais um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E tem 3 aqui dessas perguntas. Os judeus, enfim, já voltaram à Palestina, são reconhecidos como nação autônoma, estabelecidos numa terra repartida entre eles e os árabes. E aí o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, lemos: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Repetindo o texto bíblico, Ezequiel 37, versículo 21. E ainda outra citação bíblica no livro de Joel, capítulo 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Número 4. Existe uma espécie de governo mundial, as Nações Unidas, que preparam o caminho para uma federação de nações sobre a qual reinará o anticristo. Ainda o texto de Apocalipse, capítulo 13 e versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Repetindo, Apocalipse 13, versículo 7. A quinta pergunta: o mundo já possui ciência suficiente para efetuar a destruição da metade da raça humana, conforme é predita no Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, e capítulo 9, e versículo 18. E assim lemos, Apocalipse 6, 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele
tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com a peste, com as feras da terra. Repetindo, Apocalipse 6, versículo 8. E lendo mais, Apocalipse 9, versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía de suas bocas. Mais uma pergunta, pastor. Que nos revelam essas condições sobre o futuro próximo da história humana? No futuro próximo haverá grande tribulação que Jesus disse viria sobre o mundo. A não ser que esses dias fossem abreviados, não escaparia nenhuma carne, porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Citações bíblicas. Mateus capítulo 24, versículo 21. Comparando com Daniel capítulo 12, versículo 1 e Jeremias, o profeta, conhecido como profeta chorão, capítulo 30, versículos 4 a 9. Mais uma pergunta, pastor. Qual é o dever, pastor, da igreja nesses dias? O dever da igreja é de avisar o mundo do juízo que se aproxima e a proclamar a iminente vinda de Jesus, a pregar o evangelho da graça de Deus em Cristo. E lemos assim em Colossenses capítulo 1, versículo 28, a quem anunciamos, ademostrando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E Mateus 25, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Pastor, os cristãos participarão da grande tribulação? O Senhor prometeu poupá-los daquela angústia. O texto bíblico que assim menciona é Malaquias capítulo 3 e versículo 17. Vou ler. O Senhor prometeu poupá-los daquela angústia, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Malaquias 3,17. E ainda lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Agora vou ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Repetindo, Apocalipse 3:10. E a última citação, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos,
e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.